Fala galera da Neuroimagem, eu tô gravando esse vídeo porque eu tô devendo uma resposta deste caso que eu tinha colocado lá nos stories no meu perfil do Instagram. E eu demorei para dar essa resposta porque eu recebi muitas hipóteses diagnósticas boas, muitos bons diagnósticos diferenciais. E eu achei que valia a pena fazer um vídeo um pouco mais completo e não ficar postando respostas curtinhas de 15 segundos, que é o que é possível fazer lá no próprio stories, né, do Insta. Então, eu vou fazer esse vídeo um pouco mais completo. Se você quiser saber a resposta desse caso, fica comigo até o final. Então, esse aqui foi o caso que eu coloquei lá nos stories. É uma paciente do sexo feminino de 30 anos de idade e tinha um quadro clínico de dormência nos membros superiores. Quais foram as imagens que eu disponibilizei? Essas 4 imagens aqui, um axial T2, axial de fusão, axial T2 gradiente eco e um axial T1 pós-contraste, pós-gadolínio. Por que eu sei que é pós-gadolínio? Porque eu vejo um pouco de realce e um pouco de contraste aqui no seio sigmoide esquerdo, um pouco no seio sigmoide direito, talvez um pouquinho de contraste aqui no seio nos seios cavernosos, né? Então eu sei que esse aqui é um T1 pós-contraste. Os 4 cortes no mesmo nível, no nível pegando ali a ponte, pedúnculos cerebelares médios, hemisfério o cerebelo, né? Mastóide, estruturas do ouvido interno e um pouquinho ali dos lobos temporais. E o que a gente observa nesse nível aqui, nesse corte axial, nessas 4 sequências ponderações? Aqui no axial T2 a gente observa uma tênue área de hipersinal na região central da ponte, com predomínio à direita da linha média. Então está pegando um pouquinho da linha média, um pouquinho à direita, mas se você reparar, uma coisa interessante aqui nesse axial T2 é que essa lesão é bem mal definida, né? Parece meio borrada ali. Dependendo do aparelho que você está avaliando o exame, você pode até ficar na dúvida se tem um artefato ali na região ou não. Não é artefato não, tem uma lesão mesmo, tem uma alteração aqui nessa região. Nesse mesmo local, aqui na imagem ponderada em difusão, a gente não tem alteração nenhuma, ou talvez um discutível hipossinal, leve hipossinal nessa região, bem discutível, né? Eu acho que na rotina talvez fosse difícil de valorizar, só em análise retrospectiva para valorizar um pouquinho mais alterações mais sutis. Aqui no T2 gradiente eco, aqui está o pulo do gato, tá? Aqui eu acho que onde tem a característica mais marcante desse tipo de alteração, que é esse hipossinal no T2 gradiente eco. Se a gente tivesse feito aqui um SWI, né, que é mais sensível do que o T2 gradiente eco convencional, provavelmente isso aqui ficaria bem mais escuro, bem mais bem delimitado e mais chamativo. E aqui no axial T1 pós-contraste a gente vê um realce pelo contraste, uma impregnação pelo contraste. Tem algumas características no padrão de realce desse tipo de lesão que eu vou abordar daqui a pouco. E daí a galera mandou várias hipóteses diagnósticas para esse caso. Eu vou passar aqui por algumas que eu achei mais interessantes, mais relevantes de serem discutidas diante desse padrão radiológico, né? Quais os diagnósticos diferenciais que me mandaram e por que eu achei que não deveriam ser consideradas como principais hipóteses diagnósticas. Então vamos lá. Então, uma hipótese diagnóstica que alguns colegas mandaram foi de um AVC isquêmico no tronco cefálico. E daí vamos lá, vamos passar por alguns pontos, né, de por que eu acho que não deveria ser considerado a possibilidade de um AVC isquêmico como principal hipótese diagnóstica diante desse quadro radiológico. Clínico e radiológico, né? Então vamos começar pela clínica. Paciente de 30 anos de idade, a chance um pouquinho menor de ter um AVC isquêmico. Né? O quadro clínico, não tinha nada na clínica que sugerisse um quadro clínico de início súbito, um quadro abrupto, que é o que vai fazer a gente pensar normalmente em um quadro de AVC isquêmico. Né? Então o paciente tinha uma dormência nos membros superiores, não tinha um quadro abrupto de perda de força em um lado do corpo, por exemplo, né? Mas nos membros superiores, né? Fica um pouco menos provável também um paciente de 30 anos ter um AVC isquêmico ter como manifestação clínica dormência nos membros superiores. Agora, passando para a parte radiológica, para a parte de ressonância magnética, o que está esquisito aqui, né, para a gente pensar em um AVC isquêmico? Primeiro, sobre a natureza da lesão. Né? Então, por que não parece ser um AVC isquêmico? A distribuição da lesão foge um pouco do que eu estou mais acostumado, pelo menos, a observar na minha prática. Tá? O que eu estou acostumado a observar na minha prática, em casos de AVC isquêmico, que acometem essa região do tronco cefálico, mais precisamente aqui da ponte. Né?
Então, quando tem uma lesão que é um pouquinho maior, né, que não é um pontinho de AVC isquêmico, não é uma lacuna isquêmica, por exemplo, é uma lesão já um pouquinho maior e começa essa região mais central da ponte, a lesão do AVC isquêmico, por uma questão de respeito do território vascular, ela geralmente não atravessa a linha média. Tá? Isso aí é o mais comum que eu vejo na minha rotina. Então eu peguei esse exemplo aqui da literatura para mostrar o que eu estou acostumado a ver quando tem AVC isquêmico aqui na ponte. Eu tenho um caso no arquivo, mas eu achei mais rápido pegar esse exemplo aqui da literatura. Um exemplo um pouco antigo, mas é bem ilustrativo do que eu estou acostumado a ver na minha rotina. Tem um AVC isquêmico pegando a região aqui, a região esquerda da ponte. Né? Você vê que bem na linha média, até colocaram uma setinha ali para enfatizar isso aqui. Ele respeita o território vascular. E é isso que a gente está acostumado a ver quando a gente tem um acometimento do parênquima encefálico, um território vascular um pouquinho mais extenso. Né? Quando a gente tem um AVC pegando perdão, grande parte ali do território da artéria cerebral média, geralmente a gente vê uma faixa ali da lesão respeitando o território vascular, que é o que a gente está acostumado, eu estou acostumado a observar pelo menos, quando tem uma lesão que envolve essa região central da ponte, ela tende a respeitar a linha média. Além disso, vamos pensar aqui, né? Se fosse um AVC isquêmico, qual fase do AVC isquêmico que a gente poderia, que a gente estaria diante de qual fase do AVC isquêmico nessa paciente? Então, uma lesão que tem hipersinal em T2, um hipersinal meia boca ali, a gente quase não consegue identificar. Não tem sinais de restrição à difusão da água, aqui na imagem ponderada em difusão, né? E tem realce pelo contraste. Uma possível fase do AVC isquêmico, então vamos raciocínio de AVC isquêmico. Seria um AVC isquêmico em fase subaguda, né? Porque a gente não tem mais sinais de restrição à difusão da água e a gente tem impregnação pelo contraste. Né? Se a gente pegasse essas duas imagens e falasse, qual fase, esse aqui é um AVC, vamos supor, vamos afirmar que é um caso de AVC. Em qual fase do AVC que a gente estaria? A gente estaria na fase subaguda, porque não tem sinais de restrição à difusão da água, pode ter um efeito T2 na imagem ponderada de difusão, mas para não causar confusão, a gente não tem restrição à difusão da água, geralmente, e já tem impregnação pelo contraste. O problema é o seguinte, tá? Né? Qual que é o problema dessa linha de raciocínio? O problema dessa linha de raciocínio é que na fase subaguda geralmente teria uma lesão já muito mais bem delimitada, muito mais evidente na imagem ponderada em T2. Então essa característica aqui que a gente está observando, de ter uma lesão mal definida, né? Quase que poderia, né, em muitos casos desse tipo de alteração aqui, é quase que imperceptível esse hipersinal em T2. Então não é uma característica que a gente esperaria observar no paciente com AVC isquêmico na fase subaguda, que seria compatível com uma ausência de restrição e impregnação pelo contraste. Então tem várias características aqui que falam contra, né? Tornam muito pouco provável que se trate de um AVC isquêmico. Né? Paciente jovem, o quadro clínico, o território acometido e essa combinação nessas 4 imagens que eu disponibilizei lá nos stories. Vamos lá, vamos partir para a próxima hipótese que me mandaram. Teve vários colegas que mandaram a possibilidade de lesão desmeninizante. Né? Paciente jovem, 30 anos, apresentando sintoma neurológico, uma possibilidade que sempre entra ali na nossa lista, no nosso raciocínio, são lesões desmeninizantes. E quando a gente fala de lesões desmeninizantes, a gente fala de um universo relativamente grande de doenças, mas na nossa prática, o mais comum, de longe, na minha pelo menos, né, dependendo de onde você trabalhar, pode mudar um pouquinho essa proporção, mas o mais comum, de modo geral, é a esclerose múltipla. Né? A esclerose múltipla é o grande representante das doenças desmeninizantes e na minha rotina acaba refletindo essa epidemiologia. E qual que é a característica das lesões da esclerose múltipla acometendo especificamente o tronco cefálico, mais especificamente a ponte? Né? Aqui a ideia não é fazer uma revisão das doenças, dos diagnósticos diferenciais, mas falar, né, tentar justificar por que o que a gente observou aqui não algumas das hipóteses diagnósticas que o pessoal enviou lá no box, lá no Instagram. Então, não é esclerose múltipla, porque qual que é o padrão mais comum que eu observo, que a gente que a gente deve observar, né? A gente deve observar esse tipo de padrão e pensar em esclerose múltipla. Qual que é esse padrão? São pequenas lesões com hipersinal, né, em T2, no flare T2, e tipicamente com esse padrão mais periférico. Ó. Tá vendo? Tem uma lesãozinha aqui, eu estou sem a minha ferramentazinha para anotar, mas eu acho que passando aqui com o cursor dá para enxergar melhor. Tem essa pequena lesão acometendo a região anterior, à esquerda aqui da ponte,
Tem uma lesãozinha aqui, ó, no aspecto posterolateral, né, transição aqui com o pedúnculo cerebelar médio. Aqui, ó, tem uma outra lesão mais alongada no pedúnculo cerebelar na região lateral, barra pedúnculo cerebelar médio aqui. Então, essas lesões, pequenas lesões periféricas, são o que é o padrão mais característico de esclerose múltipla, tá? Sempre tem que tomar cuidado, quando a gente fala que é um padrão típico, mais característico, não quer dizer que se tiver um padrão diferente não vai ser esclerose múltipla, tá? Então, por exemplo, paciente com quadro mais avançado de esclerose múltipla, a gente pode ter lesões que confluíram e ficam maiores, né? Lesões maiores, mas o típico, na hora que a gente faz o diagnóstico, e na maior parte dos pacientes com esclerose múltipla, é esse padrão aqui, são pequenas lesões com distribuição mais periférica. Essa distribuição mais periférica é o que nos ajuda a diferenciar, por exemplo, o paciente com várias lesões na substância branca e tem uma doença de pequenos vasos. No caso do paciente com doença de pequenos vasos, com microangiopatia, tipicamente tem um envolvimento da região central da ponte, e na esclerose múltipla são lesões mais periféricas. Então são mais periféricas, o que não impede que uma paciente com esclerose múltipla tenha uma lesão um pouco mais central, né? Exatamente nessa região. Mas antes de ir para os achados aqui, né, do exame propriamente dito, a gente sempre tem que avaliar o conjunto, nunca olhar só um achado radiológico, tem que avaliar o conjunto né, do contexto clínico e laboratorial do paciente. Aqui a gente tem um paciente de 40 anos de idade, com uma atrofia encefálica difusa, né? Olha só como os sulcos corticais aqui nas regiões visibilizadas dos lobos temporais estão mais proeminentes para essa faixa etária. E com certeza a gente tem uma proeminência dos sulcos entre as folhas cerebelares aqui na fossa posterior, cerebelo já atrofiado, uma atrofia significativa já para um paciente de 40 anos de idade, demonstrando um comprometimento pelo componente neurodegenerativo da doença, né, da esclerose múltipla, além das placas desmineralizantes, tanto no compartimento supratentorial, aqui a gente vê uma lesão justa cortical, que também é característica da doença, e aqui lesões na fossa posterior, no hemisfério cerebelar à direita, de forma mais evidente, e aqui também no tronco cefálico, pequenas lesões periféricas. Tá? Esse é o padrão que vai fazer a gente pensar em esclerose múltipla, que é a doença inflamatória desmineralizante mais comum de observar na rotina. Dando continuidade às doenças desmineralizantes, um diagnóstico importante, diferencial importante também, né? E que alguns colegas mandaram foi de transtornos do espectro da neuromielite óptica. Se você não está familiarizado com os padrões radiológicos da neuromielite óptica, eu recomendo fortemente que você leia esse artigo aqui, um artigo da Radiographics de 2018, publicação, assim como todas as publicações dos autores desse artigo. É uma publicação excelente, uma excelente fonte para estudo, para revisão do assunto e que ajuda muito na prática. É bem prático mesmo esse artigo, tem várias dicas excelentes que eu recomendo, eu utilizo na minha rotina, ajuda muito. Né? Então, não vou fazer uma revisão sobre a doença, mas falando sobre as lesões encefálicas e no tronco cefálico, a gente tem que lembrar que a neuromielite óptica é uma doença que tipicamente a gente vai ter que pensar numa doença atacando os canais de aquaporina, né? E os canais de aquaporina, os anticorpos anti-aquaporina, eles vão atacar os canais de aquaporina que estão dispostos principalmente ali na região dos nervos ópticos, estruturas hipotalâmicas, e olha só esses pontinhos vermelhos. Esses pontinhos vermelhos representam, né, a distribuição dos pontos ali onde a doença vai atacar, que é junto à superfície ventricular. Então todo parênquima que está adjacente à superfície ventricular é uma região do parênquima encefálico possivelmente alvo da doença. Né? Então sempre que a gente observar os pacientes, além, né, daquele padrão mais clássico, né, de neuromielite óptica, mielite longitudinalmente extensa, neurite óptica com padrão de acometimento mais posterior, quando a gente for observar lesões no parênquima encefálico, a gente tem que observar se as lesões no parênquima encefálico estão predominando junto à superfície ventricular, como a gente está observando nesses exemplos práticos que foram colocados no próprio artigo, né? Olha só, então parece que a doença, quando a gente observa, né, como um todo, a gente vê que a doença está atacando esses canais, né, de aquaporina 4, ó, junto à superfície aqui dos ventrículos laterais, junto ao terceiro ventrículo, o aqueduto cerebral aqui, e na fossa posterior também, né, principalmente região posterior da ponte, e no bulbo cefálico na região conhecida como área postrema do bulbo encefálico.
tá? E além disso, tem aquela característica, nesse caso, né, que tem aquele hipossinal em T2 gradiente eco, que vai fazer a gente pensar mais vai levar a gente para uma outra linha de raciocínio, e a lesão bem mal definida, né? Uma exceção, tá? Só para aproveitar a oportunidade aqui que eu estou falando desse artigo, que o artigo também enfatiza, é que uma exceção, né, para esse padrão aqui mais periventricular é o envolvimento do trato córtico-espinal. Tá? O trato córtico-espinal não se sabe muito bem, mas ele também tipicamente ele pode ser envolvido, né? É um possível padrão de envolvimento do parênquima encefálico nos pacientes com neuromelitiose. Um outro diagnóstico diferencial que o pessoal mandou foi tradicionalmente conhecido como mielinólise pontina, né? A gente sabe que tem a mielinólise pontina, depois foram descrevendo vários casos de mielinólise extrapontina, com envolvimento do compartimento principalmente supratentorial, e hoje é mais conhecido como síndrome da desmielinização osmótica, né? Que é um nome que reflete mais a fisiopatologia da doença, devido a um estresse osmótico, acabam ocorrendo lesões ali no parênquima encefálico, e a região tipicamente acometida, né? Por isso que era conhecido como mielinólise pontina. A síndrome da desmielinização osmótica tipicamente envolve a região central da ponte. Pode ter esse padrão aqui que é chamado de sinal do tridente, quando tem uma relativa preservação ali na região do trajeto dos tratos corticoespinais, fica esse aspecto de tridente. E no compartimento supratentorial pode ter envolvimento dos núcleos da base, dos tálamos, região cortical perirrolândica e também a região subcortical, que eu não ilustrei aqui, mas tipicamente a substância branca subcortical, né? A substância branca subcortical pode estar acometida também em alguns casos de mielinose, síndrome da desmielinização osmótica. Então, por que eu acho que não é síndrome da desmielinização osmótica? Primeiro que o quadro clínico não favorece, né? Pelo menos eu não coloquei nenhuma informação clínica que favorecesse essa hipótese diagnóstica. O clássico é um paciente com quadro de cefalopatia, e depois é seguido por alguns quadros clínicos, como classicamente tetraparesia. Ele pode ter um quadro de melhora do nível de consciência, seguido de uma deterioração, e pode evoluir para coma, por exemplo, rebaixamento do nível de consciência. Então, assim, não tem nada do quadro clínico que favoreça essa hipótese diagnóstica, e da manifestação radiológica, mais uma vez, né, uma alteração muito tênue. Vou colocar daqui a pouco de novo a imagem do caso, não é tão central assim, é bem mal delimitado, não, é um hipersinal bem discreto em T2, e mais uma vez tem aquele T2 gradiente hipossinal em T2 gradiente eco, que na minha opinião, na prática, é o pulo do gato para ajudar no raciocínio desses diagnósticos. Um outro diagnóstico diferencial que me mandaram, CLIPPERS. Né? CLIPPERS é um acrônimo que quer dizer, vou gastar o inglês agora, Chronic Lymphocytic Inflammation with Pontine Perivascular Enhancement Responsive to Steroids. Né? Então, traduzindo, o que é? Uma inflamação linfocítica crônica. Está chovendo um pouco aqui, me desculpa se ficar um pouco áudio, peço para aumentar um pouquinho aí o som para conseguir acompanhar o que eu estou falando, que eu estou descrevendo. Então, uma inflamação linfocítica crônica, um quadro infiltrado inflamatório com envolvimento perivascular, tipicamente, classicamente na ponte, mas pode ter envolvimento supratentorial, no cerebelo também, não é só na ponte, mas esse aqui é o mais clássico, né? Então, um infiltrado inflamatório perivascular contínuo que é altamente responsivo, ele responde muito bem a corticosteroides, né? O paciente recebe corticosteroides, tem uma melhora clínica, tem uma melhora radiológica também, né? Que eu vou descrever daqui a pouco. Faixa etária envolvida, 13 aos 86 anos de idade, né? Segundo a literatura, ou seja, qualquer paciente aí pode ser um diagnóstico diferencial CLIPPERS se tiver o padrão que eu vou descrever daqui a pouco. Qual que é a clínica? Por ter classicamente envolvimento do tronco encefálico, a gente vai ter como possíveis sintomas lesões no tronco encefálico. A gente pode ter envolvimento de nervos cranianos, sintoma de cerebelo, caso tenha, né, envolvimento cerebelar, alguma fibra que comunique com o cerebelo, e também de fibras de projeção. Fibras de projeção são aquelas que sobem ou descem, né? Por exemplo, trato córtico-espinal. Tem uma fibra, um trato que começa lá em cima, na região cortical, desce e passa pelo tronco cefálico em direção à medula espinal. Então, dependendo da regiãozinha, né, quando a gente fala de tronco cefálico, a gente fala num conjunto enorme de estruturas, de núcleos, de tratos, e
É um monte de universo que passa ali no tronco cefálico. Então, dependendo da regiãozinha específica ali do tronco cefálico acometida, envolvida, a gente pode ter um sintoma correspondente. Aqui é um negócio importante, tá? Diagnósticos diferenciais. Inclusive, o que eu vou falar agora foi enfatizado no último gene. Se você não sabe o que é gene e você gosta de neuroimagem, você está perdendo conteúdo que é aberto ao público. O gene é uma reunião mensal que ocorre organizada pela Sociedade Paulista de Radiologia em toda segunda quinta-feira, se não me engano, à noite, ocorre ao vivo e aberto. Você pode, só procurar informações lá no site da Sociedade Paulista de Radiologia que você vai encontrar o caminho lá para acessar essa reunião. E são discutidos lá os casos dos principais serviços, principalmente de São Paulo. E vira e mexe, esses diagnósticos diferenciais aqui, ó, eles são discutidos, né? Linfoma, vasculite e sarcoidose. Sempre que a gente tem um padrão de realce perivascular, né? Realce perivascular, pontinhos de realce acompanhando o trajeto vascular, esses diagnósticos diferenciais são diagnósticos diferenciais clássicos. Linfoma, vasculite e sarcoidose. Quando tem esse movimento pontinho ali de fossa posterior, o Clippers é um diagnóstico diferencial importante. E na fossa posterior também, eu já vi alguns casos sendo discutidos no gene, forma degenerativa de histiocytose. Né? Lógico, tem outras características clínicas, geralmente radiológicas associadas, não é só isso, mas é um diagnóstico diferencial também. E foi comentado no último gene, me desculpa, não lembro exatamente quem fez o comentário, mas o Clippers ele tem que ser quase um diagnóstico diferencial, porque radiologicamente ele pode ser muito semelhante a esses diagnósticos diferenciais, né, que podem ter um prognóstico menos reservado se você atrasar muito o diagnóstico. Então, antes de você fechar o diagnóstico de Clippers, mesmo que tenha resposta a corticosteroides, você tem que afastar primeiro essas possíveis causas de padrão radiológico muito semelhante. Né? Inclusive, esses diagnósticos diferenciais eles podem ter resposta também a corticosteroides e sumir com realce perivascular, ter melhora clínica. O linfoma, por exemplo, ele pode ter uma melhora clínica, pode ter a melhora do padrão radiológico de realce perivascular. Então, tomar cuidado antes de fechar o diagnóstico de Clippers, né? Pensar de cara como principal e pós-diagnóstico. E também é considerado homocefalite infecciosa, mas esse padrão de realce perivascular, tá? Acompanhando trajetos vasculares, esses são sempre esses diagnósticos diferenciais típicos aqui. O pessoal sempre comenta: linfoma, vasculite e sarcoidose. Então tem um exemplo aqui, ficou apagado. Vou tentar na edição colocar aqui a referência bibliográfica de um caso de Clippers. Aqui tem um axial flare T2, mostrando essas áreas de hipersinal meio salpicadas, aqui confluente na região, na ponte, né, alguns foquinhos aqui nos hemisférios cerebelares. E no T1 pós-contraste a gente observa vários pontinhos de impregnação pelo contraste, alguns já mais agrupados aqui na ponte, mas você vê que são pontinhos, né, vários pontinhos de realce pelo contraste, predominando aqui na região central da ponte. Esses pacientes tipicamente então eles respondem bem à terapia com corticosteroide. Mas lembrar, é importante que existem diagnósticos diferenciais que podem ficar com um padrão radiológico muito, muito semelhante. Tá aqui a referência. Então, voltando para o caso, qual que é a principal hipótese diagnóstica? Está aqui o diagnóstico já, né? Não coloquei a animação. O diagnóstico é telangiectasia capilar, pelo menos a minha principal hipótese diagnóstica para esse padrão radiológico. Agora, por que eu acho que é telangiectasia capilar? Né? Já falei por que não são aqueles diagnósticos diferenciais, alguma das hipóteses que os colegas mandaram lá no box do Stories. Então, por quê? Primeiro, essa lesão você quase não enxerga direito no T2. Tá? Essa aqui é uma característica que é bem descrita. Esse artigo aqui eles avaliaram, tomara que eu não esteja errando o número, mas avaliaram 33 pacientes com telangiectasia capilar, com diagnóstico de telangiectasia capilar. E nos 33 casos, eles, no T2 convencional, era um leve hipersinal, né? Olha só esse exemplo aqui, ó, quase imperceptível, né? Onde a gente está observando esse hipossinal em SWI. Então um leve hipersinal ou não era possível identificar no T2. Tá? Então realmente é um hipersinal bem discreto no T2, quase que e muitas vezes imperceptível. E no SWI
né? Lembrando que o SWI, sempre tudo que o T2 gradiente eco ele mostra com hipossinal, geralmente o SWI mostra de forma muito mais potente, com uma sensibilidade maior. Nesse caso aqui, ó, o próprio nome do artigo fala, né? Eles usaram o SWI. E no SWI, eles observaram esse marcado hipossinal em todos os casos. Né? Dos 33 casos avaliados, os 33 apresentaram esse realce, esse hipossinal no SWI, que fica um pouco menos marcante no T2 gradiente eco convencional, e também impregnação pelo contraste. Uma impregnação pelo contraste que eles descreveram como uma margem levemente irregular, eles descreveram como brush-like, né? Como se fosse uma escova levemente irregular. Aqui no nosso caso não ficou tão evidente, talvez se tivesse feito uma imagem volumétrica, né? Com cortes mais finos e tal, ter um volumétrico pós-contraste, talvez ficasse mais evidente esse padrão de realce, mas essa combinação, né? Uma lesão com um hipersinal bem fraquinho em T2, impregnação pelo contraste, que pode ter ou não necessariamente esse aspecto mais irregular nas margens, e com hipossinal no T2 gradiente eco, com uma sensibilidade maior no SWI, isso aqui é muito sugestivo de um paciente, do diagnóstico de telangiectasia capilar. Por que fica com esse hipossinal? Por que o hipossinal é tão marcante, tão característico dessa lesão? Então, a telangiectasia capilar, ela é uma anomalia vascular, né, que é a segunda anomalia vascular mais comum. A mais comum é a anomalia do desenvolvimento venoso, ou angioma venoso, que a gente vê, quem vê exame de imagem praticamente lauda um angioma, uma anomalia do desenvolvimento venoso praticamente todo dia. E a telangiectasia capilar vem em segundo lugar, né, representando 20% das malformações vasculares. E a telangiectasia capilar é caracterizada por capilares dilatados com parênquima encefálico presente, né, entre capilares dilatados. E como tem esses capilares dilatados, o fluxo sanguíneo fica mais lento nessa região e tem uma concentração maior de desoxiemoglobina, né, a hemoglobina que perdeu o oxigênio e virou desoxiemoglobina. Desoxiemoglobina tem um efeito paramagnético maior, né? E tudo que tem efeito paramagnético pode causar esse hipossinal, né? Nessas sequências que são mais sensíveis, como o T2 gradiente eco e principalmente no SWI. Então, devido a essa concentração maior de desoxiemoglobina por um fluxo sanguíneo mais lento nesses capilares dilatados, a gente tem por isso que é característico desse diagnóstico o hipossinal, tá? No T2, mais uma vez, T2 gradiente eco, o hipossinal, e principalmente no SWI de forma muito mais sensível, de forma muito mais chamativa, né? Esse hipossinal, então por causa da desoxiemoglobina. E tumor? Por que não é um tumor isso aqui? Né? Não dá para afastar completamente. Num contexto clínico como esse, né? Paciente de 30 anos, dormências membros superiores, assim, seria um diagnóstico diferencial talvez muito, muito remoto, né? Agora, vamos supor que fosse esse padrão radiológico semelhante aqui num paciente um paciente idoso com histórico oncológico. Bom, daí a gente poderia, com esse aspecto radiológico, eu ainda descreveria como telangiectasia capilar, mas devido ao contexto clínico ia sugerir um controle evolutivo para a gente ter certeza de que essa telangiectasia capilar não começa a crescer, não começa a causar edema. Mas, mais uma vez, quase não consegue chegar no T2. Realce pelo contraste, pode ter margens levemente irregulares, brush-like. É descrito também, segundo algumas referências, um realce meio pontiforme. E com hipossinal no T2 gradiente eco de forma muito mais evidente no SWI. Isso aqui sempre a gente tem que pensar como principal hipótese diagnóstica, né, a telangiectasia capilar. Tipicamente ocorre no tronco cefálico, mas pode ocorrer também no compartimento supratentorial. Beleza? Então é isso. Essas foram as principais hipóteses que o pessoal mandou lá no boxzinho lá do Story. Eu achei que valia a pena fazer esse vídeo um pouco mais extenso, um pouco mais completo para discutir. Foram boas hipóteses diagnósticas, eu acho que são todas pertinentes. E eu achei que ficaria um pouco mais didático dessa forma do que simplesmente colocar uma resposta em 15 segundos. Se você gostou, aquela coisa, né, galera? Marca e clica aí, gostei. Se inscreve no canal, se você não se inscreve. Se você conhece alguém que gosta de neuroimagem e não conhece o meu trabalho ainda, convida, fazendo favor, ajuda a divulgar o trabalho. E é isso, a gente se encontra no próximo vídeo.